Bem-vindo, pessoal. Esse aqui é o canal Área Controlada. Meu nome é Diego, eu sou físico médico e vou estar falando hoje com vocês um pouco sobre composição de campos e distribuição de dose. Para falarmos sobre composição de campos, antes a gente precisa falar um pouquinho sobre distribuição de dose. Eu não vou entrar aqui em aspectos mais profundos com relação à distribuição de dose, porque isso vai ficar para outro vídeo. Mas a princípio a gente precisa saber que a distribuição de dose para feixes com diferentes tipos de partícula, diferentes qualidades, essa distribuição de dose na matéria vai ser modificada. Por exemplo, se a gente tem uma incidência de um campo de fótons, ele se comporta diferente ao incidir na matéria em relação ao campo de elétrons. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês o tempo todo sobre dose, distribuição de dose. Essa grandeza dosimétrica, chamada dose, em alguns casos, ela passa por um formalismo matemático no qual eu preciso ter condições específicas para que eu consiga quantificar essa grandeza dose. Por exemplo, quando eu estiver falando de radiação indiretamente ionizante, fótons, raio-x, raio gama, eu preciso colocar o meu sistema em uma condição específica para que eu chegue até esse valor de dose. Nesse vídeo eu não vou falar para vocês qual é essa condição específica e como funciona esse formalismo matemático. A gente pode deixar isso para um outro vídeo caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre essas relações. E ainda existem modificadores de phase, como por exemplo os filtros. A gente tem filtros físicos, filtros dinâmicos, filtros motorizados. Essa nomenclatura modifica segundo a engenharia do equipamento. Mas basicamente o filtro ele é um modificador de feixe. O que significa isso? Que é um objeto que vai entrar na frente do feixe e vai modificar o formato dessas nossas curvas de isodose. Lembra que elas são originalmente produzidas planas no aparelho. Quando esses modificadores eles interagem com essa radiação, ele modifica o formato dessas curvas de isodose na profundidade. Então, por exemplo, esses modificadores eram muito utilizados para tratamentos, para que a gente pudesse muitas vezes evitar entrar com dose por um órgão saudável. Assim, evitando também a dose desnecessária naquele órgão que não tem doença. Então agora a gente pega toda essa informação que foi passada nessa primeira parte do vídeo e a gente junta essas informações para a gente trabalhar com a composição de campos. Composição de campos, como o nome fala, é a junção de vários campos de radiação. Essa junção de campos de radiação ela vai ser feita de maneira a adequar a distribuição de dose em uma região. O primeiro campo, o campo mais básico que a gente tem de incidência de campo é o campo direto. Não faz sentido eu falar sobre composição de campos quando eu tenho um campo direto. Por exemplo, se eu vou tratar uma lesão superficial, uma queloide no paciente com feixe de elétrons, ou uma lesão de pele qualquer, eu estou incidindo com um único campo, não faz sentido eu falar da composição de campos. É um único campo entregando a dose naquela região. Mas, por exemplo, se eu for tratar um paciente com uma lesão numa pelve, por exemplo, uma próstata, aí faz sentido com que eu tenha uma composição de campos. Sempre que eu tiver um tumor numa profundidade, faz sentido com que eu entre com mais de um campo de radiação. Porque esses campos serão somados na profundidade e na região onde eu tenho essa lesão, esse tumor, eu vou estar fazendo com que essa dose seja o mais igual possível dentro dos pontos desse tumor. Assim eu trato esse tumor com a minha dose de prescrição e também evito muitas vezes um efeito de uma dermatite na incidência desse campo, né? Não é incomum que às vezes o paciente precise parar de tratar por uma dose que está mais superficial. Às vezes faz com que o paciente precise parar o tratamento para melhorar daquela radiodermite e possa depois retornar ao tratamento sem com que ele fique com a pele machucada. A primeira composição de campos, a mais simples que a gente fala, são os campos paralelo opostos.
como o próprio nome define, né, paralelo, né, então eles estão sob uma linha e opostos, eles estão apontando um para o outro. Então, o que é um campo paralelo oposto? É um campo, por exemplo, de incidência antero-posterior. Vai ser sempre um campo de incidência a 180 graus de outro campo. Campos desse tipo são muito também conhecidos na rotina como campos antero-posteriores, laterolaterais, e são as incidências mais simples de composição de campos. Também são muito utilizadas, dependendo de regiões que a gente quer evitar em membros, é muito comum, né? Ou às vezes é muito importante que a gente tenha uma composição de campos simples para fazer uma entrega no paciente de maneira rápida, que o paciente às vezes não consegue suportar tem muita dor e não consegue suportar ficar muito tempo no tratamento, né? Então esses campos ainda são muito utilizados na rotina. Eles eram muito utilizados nos tratamentos antigamente. Isso também na parte de planejamento eu vou poder aprofundar um pouquinho porque que esses campos foram sendo retirados da rotina. Outra composição de campos muito conhecida é o box, né? É uma incidência de campos perpendiculares, de 4 campos perpendiculares. Então, campo a 0, a 270 graus, a 180 e a 90 graus. Bom, essa composição ela é muito famosa porque ela consegue fazer com que essa distribuição de doses que eu falei, que às vezes vai aumentando com poucos campos próximo da superfície do paciente, que ela seja diluída na entrada dos campos. Ele é um campo que ele conforma muito bem a lesões internas, ele é muito fácil de trabalhar, mas ele não dá para ser utilizado em todos os tratamentos, né? Cada tratamento vai ter uma necessidade de um campo diferente ou outro. E aí, essa composição de campos ela vai variar, a gente vai poder ter incidências oblíquas, com 5, 6, quantos campos muitas vezes forem necessários e adequados para o tratamento. O que a gente pode perceber é que essas incidências de campo, por exemplo, o box, campos oblíquos, ou até com mais incidências de campo, que eles vão modificando a curva de isodose na profundidade, ou seja, a contribuição de um campo e outro campo na profundidade vai fazer com que a minha curva de isodose, o valor da radiação de prescrição, da dose de prescrição naquele volume, que ele seja conformado, que ele seja adequado para o tratamento. Então, eu consigo, de certa maneira, ir arredondando a borda ali do meu campo, a conformação das minhas curvas de isodose na profundidade com essas incidências de campo, adequando melhor ao formato da lesão, do tratamento do paciente. Consequentemente, em muitos dos casos, a gente consegue evitar órgãos em risco, diminuir a dose de radiação nos órgãos saudáveis, diminuir toxicidade e por aí vai, né? Esses artifícios, eles são a base para o planejamento. Quando eu estiver utilizando filtro, um modificador de feixe, ele vai fazer com que as minhas curvas de isodose elas se modifiquem na profundidade. E isso, muitas vezes, tem um efeito na composição de campos, como se eu estivesse utilizando mais campos do que eu realmente utilizo. Por exemplo, eu consigo fazer um formato de box, uma caixa, utilizando 2 campos apenas e não 4. Isso para algumas regiões, como a gente vai ver daqui a pouco, é muito importante, porque eu evito dose de entrada por uma região saudável no paciente, certo? Então, pega essa informação que a gente vai utilizar ela daqui a pouco. Os filtros eles eram muito utilizados, eles foram sendo substituídos para cada caso, né, por outras técnicas que elas fazem um papel parecido com esse de filtro, que também modificam os feixes, né, que modulam o feixe de radiação. Mas isso a gente vai entrar mais para frente para falar só sobre isso. Muitas vezes eu tenho uma limitação física para entrada de campo, né? Se for tratar um paciente com, por exemplo, de sistema nervoso, muitas vezes eu tenho a região da órbita do paciente, que é uma região
que eu preciso evitar a entrada de radiação por conta do cristalino, do olho. Quero tratar o paciente, mas eu não quero que o paciente tenha um efeito colateral numa vista que esteja saudável, por exemplo, né? Ou, por exemplo, no caso de um paciente que esteja tratando uma região de cabeça e pescoço, se eu puder evitar, né, uma região de estojo laríngeo, puder evitar a entrada de campo pela boca, cavidade oral do paciente, o paciente evitar com que ele tenha feridas na boca, né, que ele tenha mucosites, ele precisa às vezes parar de tratar ou ter que colocar uma sonda porque a boca dele está cheia de feridas. Então, esses modificadores de feixe, eles também vão ser um artifício muito importante para que a gente consiga modificar essa curva de isodose e para regiões onde eu tenho uma restrição de entrada de campo muito grande. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então a gente tem aqui uma lesão de órbita, por exemplo, que eu estou entrando simplesmente com 2 campos. Esses 2 campos, um entrando pela região doente e outro pela região lateral. Isso faz com que eu evite, por exemplo, de entrar com um campo posterior no paciente e dar uma dose no encéfalo, uma dose de entrada no encéfalo do paciente que está saudável. Ou entrar com um campo pelo outro lado da lesão, pelo lado oposto da lesão, e ali está dando espalhamento no olho, dando dose no encéfalo numa região também que está saudável. Para isso eu posso utilizar esse filtro. Esse filtro vai fazer com que minha curva se modifique na profundidade e a minha curva de prescrição esteja abrangendo todo o volume doente. Então, eu consigo prescrever a dose de tratamento para essa lesão nessa curva que está abrangendo todo o volume. Ou, por exemplo, outro caso, o paciente com uma lesão na cavidade nasal, onde eu entro com o campo entre os olhos do paciente, sem incidir em nenhuma das órbitas, e entro com campos laterais, usando filtro, né, e empurrando, né, modificando a minha curva de isodose para a região da nuca do paciente, sem com que eu precise entrar com um campo posterior. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu não vou estar entregando dose no encéfalo do paciente, na região posterior, que não tem doença. Então, eu evito uma dose desnecessária de entrada numa região saudável. Então, se a gente pegar toda a informação do vídeo de hoje, ela está toda interligada. Tanto o meu conhecimento de como a radiação vai se comportar na profundidade está ligado com o tipo de radiação que vai interagir com a matéria, a distribuição de dose nessa profundidade também está ligado com a nossa composição de campos, como ela se comporta ao interagir com a matéria, como que ela vai entregar a dose na profundidade, como outros campos contribuindo um com o outro podem modificar essa distribuição de dose, para no fim a gente ter um critério para começar a pensar no planejamento. Então essa é uma informação primordial, um conhecimento primordial para quem quer começar a pensar em planejar, fazer um planejamento de tratamento de radioterapia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe aquele joinha para que o nosso conteúdo chegue até outras pessoas, para que a gente possa disseminar informação, conhecimento, tanto para quem vai utilizar ele na rotina do dia a dia, quanto para as pessoas que vão utilizar isso como informação de curiosidade, caso precisem para um tratamento ou uma informação diagnóstica. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.